respeito desse tema. Mas eu decidi abrir a live com a parte de interpretação de textos e eu vou dar para vocês alguma teoriazinha. Por quê? Porque a FGV, ela vem judiando muito de vocês aqui na parte de interpretação. Então, já que é assim, não é? A gente tem que jogar duro, certo? Então, eu vou começar com a parte de interpretação, vou dar umas dicas, vou fazer umas explicações, lembrar alguns pontos importantes, coisas, assim, assuntos, na verdade, que a FGV costuma cobrar bastante, e tem gente que ainda não entendeu como funciona o raciocínio. Então, vamos lá, que a gente vai trabalhar primeiro com bastante, assim, dedicação, não é? A parte de interpretação, tá? É aqui que a gente vai começar. Então, vamos lá, vamos lá. Olha eu pequenininho aí, para vocês poderem ver o material. Olha o que eu fiz aqui na abertura do material. Eu fiz para vocês, assim, um resumão, não é, do edital. Eu associei alguns itens aqui para que a gente pudesse ter uma visão geral do que a GV colocou neste edital de vocês. Então, a gente tem a parte de compreensão, interpretação e reconhecimento de gêneros textuais, mas eu quero chamar atenção para a parte de compreensão e interpretação de qualquer tipo de texto. Quando a gente fala de gênero textual, a gente está falando de todo tipo de texto, não é? Desde um gibi, de uma charge, até um texto dissertativo, tá? Ou seja, a gente tem que compreender o que está escrito e interpretar o que vai além daquilo que está escrito. É isso que a banca está colocando para você. Não é? Dentro desse conteúdo de coesão de interpretação, a gente tem a coesão textual, que não deixa de ser um ponto gramatical. Quando a gente conhece algumas particularidades de pronomes, conjunções, não é? A gente, especialmente desses dois itens, a gente trabalha melhor as questões de coesão textual. Então, é só para lembrar que coesão textual são os mecanismos de recuperação daquilo que já foi dito no texto, certo? A base é essa. Pode também haver uma relação com aquilo que ainda vai ser dito no texto? Pode, mas o que importa é que uma frase está relacionada a outra, um período está relacionado a outro, um parágrafo relacionado a outro, por meio dos mecanismos de coesão, certo? Semântica é trabalhar principalmente o significado das palavras no contexto. Não é a única coisa, mas é o que a gente mais vê de forma recorrente, não é, das provas da GV. Você reconhecer o significado da palavra naquele contexto, certo? Porque a gente sabe que as palavras têm uma significação elástica, né? A depender do contexto, elas podem assumir outros sentidos, alguns sentidos relativos, outros figurados, mas enfim, a gente tem que ver bem o que cabe melhor dentro do texto, tá? No que diz respeito à morfossintaxe, é assim, quem já fez curso comigo sabe. A gente tem que saber, por exemplo, tá? Quais são as classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, pronome, enfim. As classes de palavras que existem na língua portuguesa. E a gente tem que saber para que elas servem, como empregá-las. Então, essa é a primeira parte. Inclusive, o emprego dos tempos e modos verbais se enquadram aí, não é? Como que a gente emprega o verbo? Para que a gente emprega o verbo? Preposição, como a gente emprega? É isso. Só que quando a gente fala em morfossintaxe, nós estamos falando de entender a função das palavras no texto. Vou dar um exemplo simples. Jantar é verbo, não é? Mas quando no texto aparece o jantar está servido, o jantar aí passa a ser substantivo, tá? Então, quando a gente fala de morfossintaxe, a gente entender o papel morfológico, né, gramatical, da palavra na sintaxe, ou seja, na elaboração da frase, da oração, do período do texto, certo? É isso. Então, a gente tem que saber para que servem pronomes, para que serve adjetivo, substantivo, advérbio, preposição, conjunção, né, verbos e assim por diante, porque a prova vai cobrar. Pelo menos é o que está no edital. Eu gosto de chamar atenção para isso, porque assim, as bancas gostam, não todas, tá? Mas muitas fazem isso e a GV às vezes faz isso também. Coloca um edital gigantesco em português, aí você vai para a prova e, por exemplo, cobra só a interpretação de textos. Nossa, aí o pessoal quer morrer. E tem gente que ainda fala assim, professora, deu tanta coisa, só caiu interpretação. Mas é porque está no edital, a gente tem que seguir o que está no edital. Não dá para você pegar o edital e falar assim, a banca só vai cobrar a interpretação de texto. Seria uma irresponsabilidade nossa, né? Então a gente tem que seguir exatamente o que está no edital. As bancas deveriam